Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Campitelli, professor de Engenharia Civil para concursos públicos e vou hoje apresentar para vocês os comentários da prova da Polícia Civil de Roraima de 2022. É uma prova da banca VUNESP e que ela foi anulada, mas ela foi anulada não por problemas na prova em si, mas por problemas na logística da distribuição da prova. Então, o pouco eu sei dessa história, né? Parece que o caminhão desviou do caminho, né, previsto, e aí por conta desse desvio a prova foi anulada. Mesmo assim, ela acabou sendo disponibilizada, né, aos alunos, ou os alunos que fizeram a prova puderam, né, retirá-la, um dos dois, eu não sei maiores detalhes realmente, mas a pedido desses alunos, né, que tentaram fazer a prova e vão realizar, né, a prova agora dia 5 de novembro, eu resolvi comentar. Inclusive não foi divulgado o gabarito dessa prova, então a gente também está propondo o gabarito para o melhor preparo, né, do pessoal aí que está querendo aprovação nesse concurso. Então vocês vão ver aqui, né, que pelo menos nessa prova, né, que quase que foi ela, né, que foi anulada, a gente percebeu aí que boa parte dela, né, a maioria das questões, para quem estudou o nosso curso, né, estudou mesmo, né, ou tudo que a gente oferece e insistiu ali até entender direitinho, principalmente, né, não só a teoria, né, aquela teoria focada, né, conforme as fontes, né, buscadas aí pelas bancas, mas as questões, né, as questões. Então vocês vão ver aí, não só da VUNESP, mas principalmente da banca FCC, que tem um estilo muito parecido, a gente explora bem as questões também da FCC, e também de outras bancas, pessoal. A engenharia civil muda um pouco realmente a abordagem de uma banca para outra, mas é um somatório de conhecimento que vai resultar no acerto das questões, né? Queira ou não, as bancas de engenharia civil elas cobram aí todo o espectro aí estudado durante 5 anos de faculdade. Então, consolidar isso tudo de forma focada é um grande desafio, né? E aí a nossa experiência, né, de 12 anos de docência na área de engenharia civil, né, para concursos, aprovação, né? Na época o TCU cobrava engenharia civil, né? Tinha o concurso específico de engenharia civil do TCU, então eu obtive aprovação tanto no TCU como para perito da Polícia Federal. Então eu trago aqui, compartilho com vocês em parte, né, essa experiência adquirida ao longo não só da docência, como também no preparo e aprovação desses concursos. Ok? Então vamos lá. Vamos começar aí a nossa prova da Polícia Civil, então, né? Vamos ver como é que foi, né? De perito, né, pessoal, essa prova. Então a gente começa já na questão 21. Então a gente vai seguir a sequência mesmo, certinho da prova, como se estivéssemos resolvendo ela mesmo ao vivo, né? Então, questão 21. Na execução de levantamentos topográficos, os pontos que determinam os acidentes naturais e ou artificiais necessários para estabelecer a forma do detalhe ou do relevo, indispensáveis à sua representação gráfica, denomina-se ponto D. Aí tá aqui os detalhes, né, pessoal? Detalhe, apoio, segurança, precisão ou relevo. Gente, para resolver essa questão, né, pode-se sim com bom senso, quem conhece esse assunto, já trabalhou com esse assunto, mas principalmente pelas fontes oficiais adotadas pela banca. Não é só essa banca, a maioria das bancas tem esse critério. Qual é o critério, pessoal? Então tá aqui, ó, norma técnica da ABNT. Essa questão acabou sendo copia e cola do que constava na norma 13.133 de 2021, que é a norma que a gente se baseia lá na nossa aula de topografia, né? É a nossa fonte de fato. Então, o nosso curso, a gente vai na fonte mais adotada pela banca. Pessoal, eu queria só fazer um esclarecimento, aproveitar o início dessa aula, fazer um esclarecimento. Muita gente aí eu vejo que está em dúvida ainda sobre os meus cursos, né? Sobre os cursos que eu ministro no Estratégia Concursos e no Hotmart.
Então, o que acontece? Desde maio de 2022, eu não estou mais entrando em novos cursos do Estratégia, ok? Então, eu ainda ministro, ainda pode ter algum curso ou outro que eu ainda estou ministrando, que ainda estão no prazo aí de validade, né? Mas novos cursos eu estou lançando somente, pessoal, pela Hotmart, né? E o acesso, como é que vocês têm acesso a esses cursos? Aqui, ó, Prof. Marcos Campitelli no Instagram. Então, pelo Instagram, vocês entram em Prof. Marcos Campitelli e lá tem a bio, né? A bio, o link, tem um link lá, Linktree, e lá vocês entram nos cursos. Eu venho gravando novos vídeos desde maio de 2022. Eu estou renovando todos os vídeos, regravando os vídeos de forma atualizada, mais focada, com mais questões comentadas, né? Então a gente está com mais experiência, a gente vai melhorando cada vez mais. E os cursos que vocês adquirem lá, ao longo do período, se eu for gravar novos vídeos, né, de mais aulas, né, a gente vai inserindo também nos cursos. Eu coloquei o link aí embaixo, né, aí embaixo aí do vídeo, tem um link de acesso aos cursos, tá? Então não confunda, eu não lanço mais novos cursos lá pelo Estratégia. Então eu não estou mais lá na prática, né? Eu ainda conduzo o curso por lá, mas realmente eu não estou mais lançando cursos novos por lá. Então todos os cursos novos, vídeos novos estão sendo lançados aí no link nesses cursos do Hotmart. Então só para esclarecimento aí, que eu vejo que também muita gente fica surpresa quando vê, vai comprar às vezes um curso lá e eu não estou lá. Realmente não estou mais lá, ok? Então, voltando aqui, é a norma, pessoal. Olha lá o que diz a norma, ó. Então, pontos de detalhe. Olha só, ela define, né, nas definições, pontos de detalhe. Pontos que determinam os acidentes naturais ou artificiais necessários para estabelecer a forma do detalhe e ou do relevo indispensáveis à sua representação gráfica. Eu aproveitei para trazer a definição genérica de ponto, né? É a posição de destaque na superfície a ser levantada topograficamente. Mas aí, pessoal, mostra como é importante, né, a gente, vocês levarem em consideração não só as informações que a gente passa para vocês nas aulas, né? Então a gente tem os videoaulas lá no curso com os slides das videoaulas. Esses slides são praticamente o quê? O resumo focado. Não só para vocês acompanharem a videoaula, né? Mas para aquele estudo de véspera, aquele estudo rápido, faltando 2 semanas. Fica a dica também, fica mais essa dica. Então tá lá a letra A, né? É o gabarito proposto para essa questão. Letra A, ponto de detalhe. Vamos agora à questão 22. Nas obras de edificações, o controle tecnológico é obrigatório na execução de aterros com volumes superiores a... Aí vem aqui. E aí, pessoal, mais uma vez essa questão se resolve com o conhecimento da norma da ABNT. Qual norma? 5681. Então, o que acontece? Existem 2 focos para a terraplanagem. Existe aquele foco que é o de obras rodoviárias e obras viárias. Aí são as normas, principalmente são as normas do DENIT, ou eventualmente normas locais do município, do estado, né, que está se aplicando à obra. Mas a base mais geral, né, mais cobrada pelas bancas são as normas do DENIT para obras rodoviárias e viárias. Para obras de edificações, fica o esclarecimento, aplica-se essa norma da ABNT NBR 5681. E o que a norma diz, pessoal? O controle tecnológico é obrigatório na execução de aterros em qualquer dos seguintes casos. Aterros com responsabilidade de suporte de fundações, pavimentos ou estruturas da contenção. Letra B, aterros com alturas superiores a 1 metro. Aterros com volumes superiores a 1.000 metros cúbicos. Tudo isso torna o controle tecnológico obrigatório, ok? Muito comum, pessoal. Essa questão ela já caiu outras vezes, então é interessante saber especificamente essa informação. Então tá lá, letra E, 1.000 metros cúbicos, nosso gabarito sugerido. Questão 23, pessoal. Considere o levantamento planeutimétrico apresentado na tabela a seguir, em que estão apresentadas as cotas em metros obtidas por nivelamento após a quadriculação do terreno de 20 em 20 metros. Então está aqui mostrando, né, 20 em 20 metros as estacas, ó, seções ou estacas. Então tá as estacas aqui, ó, 1A, 2A, 3A, né, 1B.
Então, vai fazer a quadriculação aqui com as estacas. Para a implantação de um depósito de materiais de construção, o projeto de terraplanagem desse terreno solicita um plano horizontal, com compensação de terra. O valor da cota final, considerando a compensação de terra, é... Pessoal, essa questão é uma questão que a gente explora bastante lá na nossa aula de terraplanagem, né? Na nossa aula de terraplanagem nós temos algumas questões exatamente desse estilo, ok? Então, para quem lá estudou a nossa aula, estudou as questões comentadas, já estaria preparado para esse tipo de questão. Das questões que a gente apresenta lá, essa é a das mais simples, porque ele quer a cota média de compensação. Para você adquirir a cota média de compensação, conforme foi mostrado lá, basta o quê, pessoal? Basta você calcular a cota média. A cota média de quem? Das cotas médias das quadriculações. Ok? Vamos fazer aqui rapidinho, pessoal? Então, vamos lá. Então, nós temos o que aqui, ó? Vamos fazer aqui a quadriculação, ó. Vamos fazer aqui uma quadriculação, né? Então, nós vamos ter o que, ó? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Então, vai ser isso aqui, ó. São 6 estacas. Então, vai ser aqui, ó. Essa estaca aqui, ó. 1A, cota 22. Essa estaca, cota 21. Essa estaca, cota 22. Essa aqui, 20, 20 e 24. E aqui embaixo, né? 22, 21 e 22. Pronto. São as cotas das estacas. Vocês viram? São 3, né? 9 estacas. Botamos as 9 estacas aí, né? E aí agora, o que a gente tem que fazer? A quadriculação está aqui, ó. Então a gente dividiu o terreno em quadriculações de 20 e 20 metros, ó. Ficou 4 quadradinhos. Então tem que calcular o que agora? A média de cada um deles, ó. Então, qual é a média desse quadradinho aqui, ó? 20 com 20, né? Com 22 com 21, dá 3. 3 dividido por 4 dá 0,75, né, pessoal? Então, isso aqui vai dar 20,75. Aqui, ó, 1 com 2 dá 3, com 4 dá 7. 7 dividido por 4 dá, acho que 1,75, né? Se não me engano, pessoal. Deixa eu ver aqui os números, ó. Isso, 21,75, ó. Então, aqui também vai dar 20,75, esse quadradinho, a cota média dele. E aqui, ó, 4 com 2, mesma coisa de cima, né? 21,75. Qual é a média entre eles, ó? É só, ó, 20,75, 20,75, 21, 21. Qual vai ser a compensação, a cota média? Dá 1, a diferença dá meio, né? Então, dá 21,25, né? Vamos ver aqui, ó, 21,25. Tá aí a cota média. Podia ter feito aqui nesse espaço maior, né? Mas eu fiz lá do lado da questão. Então, pronto, está resolvido, pessoal. Mas essa questão, ela é fácil para quem? Para quem estava treinado, para quem conhecia esse tipo de questão, para quem realmente resolveu lá, treinou as nossas questões lá da nossa aula de terraplanagem, ok? Então, tá lá a letra C, 21,25, nosso gabarito sugerido para essa questão. Questão 24. Nos projetos de estradas, com o objetivo de proteger o pavimento, destacam-se os diferentes recursos e técnicas utilizados para a drenagem destes. Os drenos que recebem as águas drenadas pela camada drenante, aliviadas pelos drenos laterais e transversais que recebem as águas por ele transportadas, quando atingida sua capacidade de vazão, conduzindo-as para fora da faixa estradal, são drenos rasos longitudinais, drenos horizontais profundos, drenos laterais de base, drenos transversais de base ou camadas drenantes. Pessoal, para resolver essa questão, eu entendo que não só o entendimento dessa parte de drenagem de pavimentos, que a gente tem lá, né? Isso eu digo nos novos cursos agora, né? Hospedados na Hotmart. Nós temos eu gravei um vídeo longo, um vídeo extenso sobre drenagem, detalhado, porque eu sei que as bancas cobram esses detalhes, né? Na aula escrita também tem, né? Uma boa descrição disso tudo. Então, eu entendo para resolver essa questão, tinha que conhecer as definições trazidas pelo Manual de Drenagem do DENIT, porque é difícil associar essa descrição
com um desses itens. Eu, por exemplo, poderia ficar em dúvida entre letra A, letra C e letra D, né? Até letra E, porque depende de saber associar a definição ao que representa, né? Então, o que a gente mostra? A gente mostrou lá na nossa videoaula, né? Explorou bem essas definições. Então, quem são os drenos rasos longitudinais pelo Manual de Drenagem DENIT? São drenos que recebem as águas drenadas pela camada drenante, aliviadas pelos drenos laterais e transversais, que recebem as águas por ele transportadas, quando atingida sua capacidade de vazão, conduzindo-as para fora da faixa estradal. Letra A, portanto, drenos rasos longitudinais. Então é uma questão aparentemente simples, mas, ao meu ver, se torna difícil de acertar para quem não está dominando minimamente os conceitos, né, do Manual de Drenagem do DENIT. Então, o que acontece esse tipo de dreno? Né? Nós sabemos, conforme a gente explica lá na videoaula, né, lá tem figuras e tudo mais. Então, a camada é um pavimento flexível, e aí tem a camada, né, de CBUQ, de revestimento. Boa parte das águas pluviais que atingem a superfície, elas vão o quê? Vão atravessar essa camada de CBUQ, um percentual relevante, e abaixo dessa camada nós temos quem? A base, de preferência uma base drenante, uma base, por exemplo, de brita graduada, por exemplo, né? Ou até de brita corrida, né? Que é ainda mais rápido, né? Maior capacidade de dreno. E aí, por essa camada drenante, a água vai escoar, mas ela precisa ser conduzida para fora, né, da minha plataforma. E aí ela pode ser conduzida para drenos profundos, longitudinais, é uma forma, né, de se conduzir essa água, ou por drenos, né, subsuperficiais. E aí nesses drenos nós temos vários tipos, que é o que a gente descreve, né, lá na nossa aula, e essa questão explorou bem, ok? Então tá aí. Ou seja, saiu também da fonte oficial que a gente usa lá, Manual de Drenagem do DENIT, essa questão. Questão 25. O revestimento de fachadas com emprego de placas cerâmicas pode sofrer diferentes tipos de agressão, provenientes tanto do meio externo como do meio interno da edificação. A penetração de água da chuva pelo rejuntamento, a ascensão de água pelo piso ou mesmo vazamentos de tubulações hidráulicas podem provocar a seguinte patologia nos revestimentos cerâmicos. Letra A. Gretagem e perda de vivacidade, destacamento, eflorescência, escurecimento e alteração da cor e fissuração. Então, pessoal, dessas patologias possíveis, né, em revestimentos externos de fachada, nós temos que um deles é causado por umidade, é causado por penetração de água. E aí essa penetração de água vai provocar, que acontece? Um deles se relaciona à água, e essa água aí vai provocar carreamento de material que vai, uma lixiviação, né? E aí esse material vai passar a compor, né? Vai passar a aparecer na superfície do revestimento cerâmico, provocando, né, um esbranquiçamento desse revestimento cerâmico. Então vamos ver o que a gente falou lá, o que a gente tinha sobre isso. Nós tínhamos em 2 aulas falando sobre essa questão. Aula de patologias e recuperação. Patologia é caracterizada pelo aparecimento na superfície do revestimento de depósitos cristalinos de cor esbranquiçada, comprometendo a aparência do revestimento. Então, nessa aula nós tínhamos a característica do esbranquiçamento do revestimento. E na aula de revestimento mesmo, nós tínhamos em paredes expostas à ação da umidade, como exemplo do box de banheiro, deve ser usado rejunte impermeável para evitar que a água penetre para o interior da parede, aumentando com isso a durabilidade do revestimento e evitando a eflorescência, né, pessoal, né? Cor esbranquiçada. E tá aqui, ó, eflorescência, ó, aqui é um chuveiro aí de área de lazer, né? Um chuveiro de piscina. E olha aí a eflorescência saindo pelos rejuntes, né? Então a água penetra, por exemplo, o rejunte
não é impermeável, é um rejunte, né, não apropriado para a área externa, sujeito à umidade, sujeito à chuva, por exemplo. E a água daí penetra, né, no tardós e aí ele começa a carrear material da argamassa, né, da argamassa de assentamento, e começa a sair pelo rejunte esse material carreado. Então forma a eflorescência. Também pode ser causado por infiltração de água internamente à parede, conforme, né, descrito na questão. Então tá lá, né, a eflorescência. Então quem lá prestou atenção nas nossas aulas, né, quem leu com atenção, né, a teoria, saberia que a eflorescência é causada por umidade. Letra C, então, é o nosso gabarito sugerido na questão 25. 26. O tipo de impermeabilização de argamassa dosada em obra, aplicada em substrato de alvenaria, constituída de areia, cimento, aditivo impermeabilizante e água, denomina-se argamassa. Modificada com polímero aplicado em substrato de concreto ou alvenaria, acrílica aplicada em substrato de alvenaria, policondensada aplicada em substrato de concreto ou alvenaria, polimérica aplicada em substrato de concreto ou alvenaria ou com aditivo impermeabilizante aplicado em substrato de alvenaria. Pessoal, eu entendo que o nível de detalhe dessa questão, né, com relação aos termos correspondentes às definições, mais uma vez tinha que estar dominando o que consta na norma técnica da ABNT, que é a nossa norma de referência lá da nossa aula de impermeabilização. Olha o que diz a norma, né? E que a gente trouxe na nossa aula, né? Então, para quem estudou com atenção a nossa aula de impermeabilização, se deparou, tinha o conhecimento desse texto, né? Dessas definições. Então, tinha a possibilidade de acertar essa questão na prova. Então, na nossa aula, a gente apresentou o quê? Que a argamassa com aditivo impermeabilizante é o tipo de impermeabilização de argamassa dosada em obra, aplicada em substrato de alvenaria, constituída de areia, cimento, aditivo impermeabilizante e água. Então, já está em negrito, porque ela já é a exata definição trazida pela nossa questão 26. E olha só outras definições. Argamassa modificada com polímero, tipo de impermeabilização dosada em obra, aplicada em substrato de concreto ou alvenaria, olha aqui já a diferença, né? Constituída de agregados minerais inertes, cimento e polímeros. Né? Então, com polímero tem polímeros. Argamassa polimérica, tipo de impermeabilização industrializada, olha a diferença, né? Aplicada em substrato de concreto ou alvenaria, constituída de agregados minerais inertes, cimento e polímeros, formando um revestimento com propriedades impermeabilizantes. Então, a diferença entre esses dois está no fato da argamassa polimérica ser industrializada. Então, esses detalhes, pessoal, vocês vejam que a banca, elas cobram, né? Não é só a VUNESP, não. Várias bancas têm esse viés de cobrar detalhes normativos. Então, tá lá a letra E, né? Com aditivo impermeabilizante aplicado em substrato de alvenaria. Ok? Que está de acordo, né, a argamassa com aditivo impermeabilizante. Então, a definição normativa para vocês. De novo, lê questão 27. Nos sistemas prediais de água fria e água quente, o componente instalado a jusante do alimentador predial em sistema indireto, destinado a controlar a admissão de água e limitar o nível máximo operacional do reservatório predial, é. Então, pessoal, essa questão... Aí ela tem na norma também, 5626, claro, mas aí esse é um outro item, instalações hidrossanitárias, é uma matéria que ela costuma ser bastante explorada pelas bancas. Nessa prova só caiu uma questão, caiu menos, mas as bancas às vezes costumam cobrar mais. E aí, por esse motivo, né, a gente também acelerou e já gravou uma aula no curso, né? Nesses cursos aí novos que a gente tem aí do Hotmart. Então a gente tem, né, a gente explora detalhadamente essa matéria, instalações hidrossanitárias, né, de acordo com a abordagem das bancas e com a nova norma. E nela a gente explora, né, o sistema indireto. O que é o sistema indireto? É quando se usa reservatório intermediário, né? A água não vem com pressão direto da rua para o ponto,
né, de utilização. E aí fala o que mais? Alimentador predial. Alimentador predial é aquele ramal interno, ramal de entrada da água, né? Assim que passa no hidrômetro, ligando com quem? Com o sistema indireto, ligando ou a cisterna ou o reservatório superior. E quem está a jusante do alimentador predial, pessoal, e que controla o nível do reservatório, inclusive a entrada d'água, dos itens que tem aí, né? É a torneira de boia, né, pessoal? A gente explica lá todo o sisteminha para quem entende lá, né, entendeu? Acertaria essa questão, né, sem dificuldade. Então a gente mostra lá, né, com base nas nossas livros fontes, né, o McIntyre é um deles, né, a gente tem os autores de referência e a gente mostra aqui, ó, ramal interno ou alimentador predial, ó. Ele vem aqui, né, desde o hidrômetro para o interior da edificação, ó. Então ele vem aqui, ó, aí ele entra aqui no sistema. Nesse caso tem uma caixa intermediária piezométrica, mas olha só o que tem aqui já controlando a entrada d'água, a jusante do alimentador predial. É a torneira de boia, né, pessoal? Torneira de boia, ó, tá aqui, ó, a torneira de boia. Fica jusante do alimentador predial e controla a entrada d'água e o nível operacional do reservatório. Podia estar direto lá em cima, né? De acordo, né? Tendo pressão, né? de a água aí do sistema público de abastecimento, aí já pode subir direto para o reservatório, né? Por exemplo, em casas, né? De até 2 andares é muito comum isso. E aí tem lá a torneira de boia, a jusante do alimentador predial. Então, letra D, torneira de boia, nosso gabarito sugerido para essa questão 27. Vamos agora à nossa questão 28, questão de combate a incêndio. Vamos ver? Sobre os equipamentos, dispositivos e componentes do sistema de proteção contra incêndio, o dispositivo hidráulico manual destinado a interromper o fluxo de água das instalações hidráulicas de combate a incêndio em edificações denomina-se. Então, temos lá, ó, eu até já risquei aqui, acabei riscando antecipadamente, mas temos os dispositivos e o que acontece? Pelo bom senso, né, pelo conhecimento mínimo dos dispositivos, de até instalações hidrossanitárias, já daria para excluir alguns itens que realmente não tem como ser usados para interromper o fluxo das águas, né? Então, o exemplo do dispositivo de pressurização, do registro de recalque, né? Então, são itens que não seriam usados para essa finalidade. Mas, pessoal, isso aqui é um outro item também que ele estava lá na nossa aula de combate a incêndio. A gente trazia lá as definições, né? Várias definições, e uma delas estava lá. Qual que era? Registro de paragem. Dispositivo hidráulico destinado a interromper o fluxo de água nas instalações hidráulicas de proteção contra incêndios. Então, nosso gabarito sugerido, letra B, ok? Então, estava lá na nossa aula também essa questão. Questão 29, pessoal, vamos ver. Sobre os requisitos básicos exigidos para estruturas de concreto. Os deslocamentos limites são valores práticos utilizados para verificação e serviço do estado limite de deformações excessivas da estrutura. Visando proporcionar o adequado comportamento da estrutura em serviço, considere as situações 1 e 2 apresentadas na tabela a seguir. Aí está lá. Situação 1, tipo de efeito, aceitabilidade sensorial, razão da limitação visual. Exemplo, deslocamentos visíveis em elementos estruturais. Deslocamento é considerado total. Deslocamento limite L sobre 1. Aí é o item 1 que quer descobrir, quer que vocês digam, né? Qual que é o item. O tipo de efeito 2, efeitos estruturais em serviço. Razão da limitação, pavimentos que devem permanecer planos, a exemplo de ginásios. Deslocamento a considerar é ocorrido após a construção do piso. E deslocamento limite é o L, né, é o vão, dividido por 2. Onde L é o vão dos elementos suportados em ambas as extremidades por apoios que não se movem. Os valores limites de deslocamentos, respectivamente 1 e 2, para situações 1 e 2 apresentadas na tabela, são. Aí está aqui os itens. Então, pessoal, isso aqui é mais uma questão retirada da norma.
E qual é a norma? É a nossa norma de referência da nossa aula de concreto armado. Qual é a norma de referência de concreto armado? Que é a norma mais explorada nos nossos concursos de engenharia civil, que é a norma 6118 de 2014. Né? Então, na data dessa prova, está válida ainda a norma 2118 de 2014, norma de projeto de concreto armado. Aí ela traz, pessoal, essa tabela aqui, ó, limites para deslocamentos. E aí, de acordo com a situação, olha só, o que a gente está vendo aqui, ó, aceitabilidade sensorial, com razão da limitação visual, deslocamento limite, L sobre 250. Então, é o vão dividido por 250, ok? E os efeitos estruturais em serviço, ó, tá aqui o do ginásio, ó, pavimentos devem permanecer planos, ginásios e pistas de boliche, considerando a situação ocorrida após a construção do piso, ok? Após a construção do piso, que a questão lá fala isso, né? Ocorrida após a construção do piso, L sobre 600. Com isso, nós temos o gabarito, letra A, ó, 1 igual a 250, né? Que é aqui. Então, aqui é L sobre 250 e aqui é L sobre 600, ok? Então, é o conhecimento da norma 618. Tem que dominar, pessoal, a norma 618. Concreto armado, né? Conforme a gente já fez aí os diagnósticos, é a matéria mais cobrada pela maioria das bancas. Conjunto, né? Concreto armado, concreto simples e tecnologia do cimento, né? Então, a gente explora os aditivos, tudo isso a gente inclui lá na nossa aula de concreto armado, ok? Então, tá aí mais um conhecimento importante aí para vocês de concurso. Outra questão. Nos projetos de estruturas de concreto, a seção transversal das vigas não pode apresentar largura menor do que x centímetros e a das vigas parede menor que y centímetros. Esses limites podem ser reduzidos respeitando-se um mínimo absoluto de z centímetros em casos excepcionais, sendo obrigatoriamente respeitadas as seguintes condições. 1. Alojamento das armaduras e suas interferências com as armaduras de outros elementos estruturais, respeitando os espaçamentos e cobrimentos estabelecidos em norma. E 2. Lançamento e vibração do concreto de acordo com o estabelecido em norma. Então, os valores de x, y e z são corretos respectivamente. Isso aqui, pessoal, a gente explora bastante, né? Tem várias questões sobre isso na nossa aula. Então, a gente reforça isso, né, no nosso vídeo, tudo. Isso é uma informação que a gente já tinha visto, que tem cara de questão. E vocês também têm essa informação aqui, né? Lá no Instagram tem uma publicação que eu já fiz lá, né, no Prof. Marcos Campitelli. Vocês encontram o slidezinho lá também com essa informação. Então, é uma informação aí que a gente já previa que iria cair, né? Então não pode perder esse tipo de questão. Então tá lá o que diz a norma 618. A seção, na nossa aula, né? A gente tirou da norma e trouxe na nossa aula. A seção transversal das vigas não deve apresentar largura menor do que 12 centímetros e das vigas parede menor que 15 centímetros. Esses limites podem ser reduzidos respeitando-se o mínimo absoluto de 10 centímetros em casos excepcionais, sendo obrigatoriamente respeitadas as seguintes condições, e aí fala de acordo com o que trouxe o enunciado, né? Então tá lá, pessoal, letra D, não pode perder esse tipo de questão. É o nosso gabarito sugerido para essa questão. 31. Sobre a classificação da condição de obra de arte especial, OAE, segundo os parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade, considere os seguintes casos. Caso A, caracterização estrutural. Então, pessoal, primeiro, o que é uma obra de arte especial? A gente mostra lá para vocês. Obra de arte especial são as pontes, né? Principalmente as pontes. Então, temos as obras de arte corrente e as obras de arte especiais. Quem são as obras de arte correntes? São os bueiros, principalmente, né? São as obras lá relacionadas principalmente na área de drenagem, né? Nas obras rodoviárias ou viárias. E obras de arte especiais são principalmente, né, as pontes, podem também ser os túneis, né? Pode ser considerado também de determinados tipos de bueiros de maior porte que exigem projetos específicos, também pode ser enquadrados como obra de arte especial. Então,
principalmente são as pontes. Então, caracterização estrutural, ó, há danos que comprometem a segurança estrutural da OAE sem risco iminente. Sua evolução pode levar ao colapso estrutural. A OAE necessita intervenções significativas a curto prazo. Caracterização funcional, OAE com funcionalidade visivelmente comprometida, com riscos de segurança ao usuário, requerendo intervenções de curto prazo. Durabilidade, OAE apresenta anomalias moderadas e abundantes que comprometem sua vida útil em região de alta agressividade ambiental. Letra B, a estrutura apresenta danos pequenos em áreas sem comprometer a segurança estrutural. Funcional, a OAE apresenta danos que não chegam a causar desconforto ou insegurança ao usuário. E durabilidade, a OAE apresenta pequenas ou poucas anomalias que comprometem sua vida útil em região de baixa agressividade ambiental. As notas de classificação e as respectivas classificações de condição para os casos A e B são corretas respectivamente. Aí está lá. Então você vê que os itens não facilitaram, né? Porque a gente sabe que a primeira situação ou ela é crítica ou é ruim. Então todas elas vieram, né? Crítica, crítica, ruim, regular e irregular. Tudo bem, eu escolheria D e E, ficaria com A, B e o C. A segunda situação, ou ela é boa ou é excelente. Excelente, né? Excelente ou boa. Então, letra A, B e C. Então, vejam, pessoal, essa questão realmente ficava difícil acertar pelo bom senso. Teria que conhecer a norma específica. E é uma norma bem específica mesmo, que é a norma 9452 da BNT de 2019, inspeções de pontes, viadutos e passarelas de concreto, procedimento. Aí ela traz uma tabela, né? Uma grande tabela, uma tabela extensa, não tinha como trazer aqui para vocês, então eu trouxe apenas umas informações pinceladas dessa tabela. Tabela 1, classificação da condição da OAE segundo os parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade. Número 1, né? Classificação 1, crítica, danos que geram grave insuficiência estrutural com risco de colapso, necessidade de intervenção imediata. 2, ruim, danos que comprometem segurança estrutural sem risco iminente. 3, regular, apresenta desconforto ao usuário, em regiões com alta e mediana agressividade. Aqui era alta agressividade, né? 4, boa, pequenas e poucas anomalias com região de baixa agressividade ambiental. E excelente, são condições satisfatórias em perfeitas condições. Então, com isso, a gente tem aqui a letra C, né? É ruim, ou seja, ela não chega a ser crítica, por quê? Tá aqui, ó, sem risco iminente, ó. Se fosse, né, situação crítica, seria com risco iminente. Nesse caso é sem risco iminente, então a situação é ruim. E também boa, né? 4, situação é boa. Não é excelente, porque excelente a gente viu lá. Situação excelente quando está em perfeitas condições. Não está em perfeitas condições, então é boa. Então tá lá, letra C, nosso gabarito. Vamos agora à questão 32 sobre madeira, outra questão que estava na nossa aula de madeira. Sobre as condições de estabilidade dos projetos de estrutura de madeira, as peças que na situação de projeto são admitidas como solicitadas apenas a compressão simples, em princípio deve ser dimensionada admitindo-se uma excentricidade acidental no esforço de compressão, em virtude de imperfeições geométricas das peças e das excentricidades inevitáveis dos carregamentos, além dos acréscimos dessas excentricidades em decorrência dos efeitos de segunda ordem e nas peças esbeltas da fluência da madeira. Considerando L0 o comprimento teórico de referência, a excentricidade acidental devida às imperfeições geométricas das peças é adotada com pelo menos o valor D. Aí está aqui, ou L0 sobre 1.000, 800, 600 até 300. Então, pessoal, isso aqui exigia também o conhecimento da norma, mas isso aqui era uma informação que a gente trouxe lá, apresentou na nossa aula, uma aula bem curta, focada sobre madeira. Então, quem prestou atenção aceitaria essa questão. Então, na nossa aula, né, a gente traz lá, principalmente nos comentários de questões. Então, pessoal, outra parte importante, não é só a teoria das aulas que é importante estudar, e sim os comentários das questões. Então, vocês treinam as questões, mas depois leem os comentários. Os comentários a gente traz informações que complementam a teoria e que estão de acordo com o foco das bancas. Então, de acordo com o subitem 754 da norma 7190, considera-se a excentricidade acidental devido às imperfeições geométricas das peças L0 sobre 300, ok?
E aí é nosso gabarito sugerido, letra E, L0 sobre 300. Outra questão que a gente explora bastante também na nossa aula de mecânica dos solos. Para o perfil geotécnico a seguir, os valores das tensões total, neutra e efetiva em kPa na cota -10, está aqui, né, -10, ponto B, são respectivamente dados peso específico natural da areia siltosa, 16,2, saturado da areia siltosa, 17,5 e saturado da argila arenosa, 19,5. Então, vamos lá. Ó. Então, a areia siltosa, ele já deu lá, né? É 16,2. Areia siltosa saturada, né? Aqui, ó, aqui está o nível da água, ó, em -6, ó, nível da água. Aqui está o nível do terreno, NT, ó, nível do terreno, né? Então aqui não tem água e aqui passa a ter água. Se passa a ter água, a gente pega o quê? Peso específico saturado, ok? E a argila arenosa, que não vai nos interessar porque ele quer as tensões aqui em -10, o ponto B. Como é que a gente faz para calcular, então, a tensão total? Vai ser igual, nada mais, nada menos, ó, que 6 metros vezes o peso específico da areia siltosa, mais, entre 6 e 10 dá 4, mais 4 metros vezes o peso específico saturado da areia siltosa saturada. Então, o peso específico total vai dar o quê? 16 vezes 6, pessoal, dá quanto, né? 16 vezes 6 dá 64, com mais 50% dá 96, né? 2 vezes 6, 12, 97,2. 17,5 vezes 4, 17,5 vezes 2 dá 35, 70. Então, 97,70 dá quanto? 167,2. Então, tensão total, 167,2. Então, quem achou isso, acabou, matou a questão, né? Nem precisa calcular os outros parâmetros. Mas vamos para os outros parâmetros. Quem é a pressão neutra, pessoal? A pressão neutra, vamos botar aqui em cima, né? A pressão neutra, a gente chama de U, é nada mais nada menos que a camada de água em cima do ponto que a gente quer. Então, é 4 metros, né? Está entre 6 e 10, então temos 4 metros, vezes 10, que é o peso específico da água, né? 10 kN por metro cúbico, que é igual a 40 kN por metro quadrado, né? Ou 40 kPa. Ok, pessoal? Então, pressão neutra 40. E a pressão efetiva? A tensão efetiva ela é igual à tensão total, né? Menos a pressão neutra. Então, vai ser quanto? 127,2 kPa. Ok? Vamos botar aqui, ó. Tá aqui os cálculos, pessoal. Então, tá aqui os cálculos, né, para vocês, né? Tensão total, a neutra e a efetiva. Beleza? Então, letra A é o nosso gabarito sugerido. E aí, na nossa aula, nós temos várias questões que a gente resolve para vocês, né? Nesse formato aqui. Então, é só pegar as questões, ver lá os comentários, vocês vão ver como é que calcula esse tipo, como é que resolve essas questões. Vocês vejam como é simples, né? Parece assim, quem fala, nossa, mecânica dos solos, acabou. Não, para quem estava treinado, né? Para quem estudou direitinho, matava essa questão rapidamente e aí já estaria diferenciado da concorrência. Outro tipo de questão. As obras de escavação de um túnel permitiram a coleta de uma amostra indeformada de solo arenoso com as seguintes características. Peso específico dos sólidos, 26 kN. Peso específico do sólido, né? A gente chama aqui de Gzinho aqui. Teor de umidade, 40%. Índice de vazios igual a 0,6. Então, o peso específico natural da amostra em kN por metro cúbico é. Então, pessoal, isso aqui está na nossa aula de característica dos materiais, ok? Principalmente no capítulo de característica dos solos. No nosso curso aí do Hotmart, né? A gente explora bastante isso na videoaula, né? A gente separou, né? Tem um vídeo para característica dos solos, outro para característica dos agregados e outro para característica dos materiais betuminosos. É uma matéria aí que a gente explora em obras rodoviárias ou obras viárias. Então tinha que dominar, né? Esses índices. Então a gente traz lá inúmeras questões sobre esse assunto. E com essas inúmeras questões, para quem treinou, tinha condições de acertar essa questão. Então vamos ver, pessoal, o que acontece nessa questão. Vamos direto aqui. Então tinha que saber peso específico natural. Quem é o peso específico, né,
natural, pessoal, do solo. A gente chama assim de peso específico úmido. A gente fala isso bastante na nossa aula. É o peso úmido do material, né? Ou peso total, dividido pelo volume total aparente. Ok? Então é isso, é o peso total pelo volume total aparente. E aí, tinha que saber também teor de umidade. Quem é o teor de umidade? A gente fala isso bastante na nossa aula, né? Do solo. É o peso da água dividido pelo peso do solo seco. Ok? É o peso da água pelo peso do solo seco. Então tem que dominar esses índices. Quem é o índice de vazios, pessoal? O índice de vazios é o volume de vazios dividido pelo volume do solo dos grãos, né? Dividido pelo volume dos grãos. Ele se diferencia da porosidade, que é o volume de vazios, pelo volume total aparente. Quem é o volume total aparente? É o volume dos grãos mais o volume de vazios. E o volume de vazios é preenchido por quem? Por água e ar. Então ele é parcialmente, a não ser que esteja saturado, ele é totalmente preenchido por água. Ok? Então tudo isso a gente explica lá na nossa aula. Então tá lá, pessoal, a resolução para vocês. Ó. Então, para poder chegar nesses índices aqui, né? Peso úmido, volume total, o caminho que eu segui acabou sendo esse. Mas existem inúmeros outros caminhos. Basta dominar os índices e tenta chegar no que interessa. Então a gente começou com o índice de vazios, né? Que é o volume de vazios pelo volume dos grãos, e chegou aqui no índice, né? Volume de vazios igual a 0,6 volume dos grãos. Então deixamos aqui em função do volume dos grãos. Por quê? Por que a gente já isolou o volume de vazios? Porque a gente vai saber que no final o volume total é igual ao volume dos grãos mais o volume dos vazios. Então a gente já sabe que o volume total é 1,6, né? Volume dos grãos. Tá vendo? Aqui, ó. Peso específico dos grãos é o peso dos grãos pelo volume dos grãos. Então, peso dos grãos, né? Peso seco, é igual a 26 volume dos grãos. Por que isso é importante, pessoal? Porque o teor de umidade é peso da água pelo peso seco. Tá vendo? Que é igual, né? Ao peso seco. Teor de umidade, peso da água pelo peso dos grãos. Então, peso da água vai ser igual ao quê? 0,4 peso dos grãos, que é igual ao quê? Peso dos grãos é 26, né? Volume dos grãos. Substitui e vai dar 10,4 volume dos grãos. Volume total é o volume dos grãos mais o volume dos vazios. A gente já fez lá em cima 1,6 volume dos grãos. Então, o peso total é igual, né? Que é o peso úmido, né? Peso úmido é igual ao peso total, que é o peso úmido aqui, né? Peso da água, né? Peso dos grãos, que é igual a 10,4 volume dos grãos mais 26 volume dos grãos, que a gente fez ali em cima, dá 36,4 volume dos grãos. Então, o peso específico natural vai ser peso úmido, ou peso total, pelo volume total. É igual a 3,4 volume dos grãos dividido por 1,6 volume dos grãos, vai resultar em 22,75 quilonewtons por metro cúbico. Então, está aqui letra B, 22,75 é o nosso gabarito sugerido para a questão 34. 35. A sondagem pode ser interrompida ao atingir a rocha ou camada impenetrável à percussão subjacente ao solo adequado ao suporte da fundação. Nos casos de fundações de importância ou quando as camadas superiores de solo não forem adequadas ao suporte, aconselha-se a verificação da natureza e da continuidade da camada impenetrável. Nesses casos, a profundidade mínima a investigar é D. Então, essa informação estava lá na nossa aula. É informação da norma, claro, e a gente trouxe, né? Trazia lá na nossa aula. O que a gente falava lá na nossa aula? Nos casos de fundações de importância, tal, nesses casos, a profundidade mínima a investigar é de 5 metros. Letra E, 5 metros. Então, não tinha outra forma de acertar essa questão senão conhecer o que traz a norma técnica de referência, ou então ter visto a nossa aula, esse trecho da nossa aula. Está lá, letra E, 5 metros. Outra questão agora, pessoal. Ela tem mais a ver com mecânica dos solos, né? Considere o perfil, né? Considere o perfil geotécnico a seguir, constituído respectivamente por horizontes de silt arenoso e areia fina siltosa. Então tá aqui, silt arenoso e areia fina siltosa, né? Com os valores, né, de coeficiente de condutividade hidráulica aqui do lado. Comportamento isotrópico das camadas em relação à condutividade hidráulica. O valor da condutividade hidráulica equivalente na direção vertical para o perfil é D em centímetros por segundo. Então ele quer saber, né, a água atravessando verticalmente,
quanto que vai ser a condutividade hidráulica global dessas duas camadas. Então, pessoal, esse tipo de questão é um tipo de questão que em muitas aulas a gente tem ela lá comentada, ok? Então, mas vamos ver aqui, trouxe aqui para vocês uma publicação do Instagram que eu sigo, né? Eu sigo vários canais, eu até sugiro isso para vocês seguir, né? Canais de engenharia do Instagram, acho que vocês já fazem isso, porque tem dicas, né? Então, olha só que legal, essa é uma publicação estrangeira, né? Mas ele traz, né? Eu gravo, eu salvo, né? Essas figuras didáticas aí e para poder usar aí na aula, né? Então tá aqui, ó. Olha só que interessante aqui, ó. Ó, a vertical com várias camadas. Ó, como é que se calcula o coeficiente equivalente, ó. É somatório da espessura das camadas, né? Ou seja, a espessura total, dividido pela espessura de cada camada pelo coeficiente de cada camada, ó. Somatório, né? Somatório da espessura no denominador, ó. Aí você calcula o coeficiente equivalente no caso de fluxo vertical. Fluxo horizontal de várias camadas, ó, se cair agora na prova de vocês. Então tá lá, ó. Coeficiente resultante, ele é o quê? K1 vezes Z1, mas é o somatório dos coeficientes vezes as espessuras, né? Dividido pela espessura total aqui embaixo. Então, na nossa questão, a gente aplicando, né? Nosso fluxo é perpendicular, ó. Então, vai ser esse primeiro caso aqui, ó. É o somatório das espessuras. Então, ele vai de 0 a 10, então é 10 metros. Dividido por 3 metros, dividido por 3 vezes 10 a menos 3, né? Isso aqui tudo é denominador. Mais o que? 7, né? 3 para 10 dá 7. Dividido por 0,007. Então, isso aqui vai dar 10 dividido por 2.000, que vai dar 0,005 centímetros por segundo. E no caso de fluxo paralelo, eu coloquei aqui a fórmula para vocês. Então, nosso gabarito sugerido, letra D, 0,005 centímetros por segundo, o coeficiente de condutividade hidráulica equivalente. 37. Considere o projeto de uma rodovia que não contempla a necessidade de espiral de transição e que possui as seguintes características. Velocidade de projeto 180 km por hora, aceleração da gravidade 10 metros por segundo quadrado, força resistente do atrito ou coeficiente de atrito 0,125. O raio mínimo da curva, para não haver necessidade de superelevação, é em metros. Então, para essa questão, pessoal, tinha que saber essa formulinha aqui, ó. A gente até, dependendo aí do curso, a gente trouxe questões comentadas que tinha essa fórmula, mas não são realmente todos os cursos. E aí eu trago aqui para vocês essa fórmula. Qual é a fórmula da curva, né? Em relação ao raio, para cálculo de raio de curva, principalmente. Aceleração da gravidade vezes, entre parênteses, superelevação mais o coeficiente de atrito, ele é igual à velocidade ao quadrado de projeto dividido pelo raio, né, da curva. Então, o raio acaba sendo o quê? V ao quadrado dividido por G vezes E mais F. Como a superelevação é nula, né? Nessa questão ele fala que ele quer a superelevação igual a zero, então a gente vai ter somente o quê? G vezes F, né? Então, vai ser o raio, então vai ser o quê? V ao quadrado dividido por G vezes F. Então, vai ser o quê? A gente passa tudo para o mesmo tipo de unidade, né? Então, como é que transforma de km por hora para metro por segundo? A gente divide aqui, né? Dividiu aqui por 3,6, né? E aqui, então, vai dar o raio igual a 50 metros quadrados por segundo ao quadrado, dividido por 10, o G, né? Vezes 0,125, né? Vou botar aqui entre parênteses. Então, o raio vai dar 2.000 metros. Então, tá lá, né? O raio mínimo, letra A, é o gabarito sugerido. É de 2.000 metros, para não precisar ter super elevação nessa curva aí dada na questão. Questão 38, pessoal. Nos projetos de rodovias, o período adotado para o dimensionamento da estrutura de pavimento, durante o qual a capacidade da rodovia deveria atender à demanda prevista no projeto, de tal forma a desempenhar sua função de proporcionar trafegabilidade, conforto e segurança aos usuários, denomina-se período de fluxo, projeto, recorrência, restauração ou amostragem. Então, isso aí a gente mostra lá na nossa aula de pavimentação, principalmente quando a gente vai mostrar o método de dimensionamento da rodovia, né? E aí, no método de dimensionamento, a gente fala, né? O que a gente fala lá? Com relação ao tráfego previsto para a rodovia, o pavimento é dimensionado em função do número equivalente de operações do eixo padronizado durante o período de projeto escolhido. Então, esse período pode ser o quê?
10 anos ou 20 anos, a depender, né, se for pavimento flexível ou pavimento rígido. E aí há projeções, né, de tráfego, há projeções, usa-se, por exemplo, projeção geométrica ou projeção aritmética, usa dados, tem que ser tirados, né, em loco, dados do tráfego para poder fazer essa projeção de crescimento, para poder fazer um projeto de dimensionamento adequado para a rodovia atender, né, aos requisitos exigidos durante todo o período que a gente chama de projeto. Então a gente fala bastante isso lá na nossa aula, que é o período de projeto. 39. O projeto dos dispositivos de contenção das vias faz parte de um conceito maior e mais amplo, que é o de ter um projeto seguro das vias. Os dispositivos de contenção são dimensionados para diferentes níveis de desempenho. O conjunto composto por 4 módulos de defensa, variando na altura desde a posição de projeto até a extremidade totalmente enterrada, denomina-se, até lá, atenuador ou amortecedor de impacto, dispositivo de contenção pontual, dispositivo colapsível, terminal abatido ou enterrado, terminal absorvedor de energia. Então essa questão eu considero, né, dentro daquelas probabilidades normais em todas as provas, são aquelas questões de nota de rodapé, né, pessoal? Então são aquelas questões que de difícil acerto, né, e de difícil previsão, porque veio assim pedindo, né, o detalhe da rebimboca da parafuseta, praticamente, né? Então pede sobre os diferentes tipos de defensa. Então para quem já trabalha na área pode ser que soubesse, mas mesmo para quem trabalha é difícil, porque são detalhes normativos, pessoal. Então essa questão cobrou detalhe normativo. De qual norma? Da BNT-NBR 6971 2012, Segurança do Tráfego, Defensas Metálicas. Implantação. Então, ela prevê o que essa norma? Que os terminais de entrada podem ser de terminal abatido ou enterrado, terminal absorvedor de energia, terminais em defensa defletida, terminal ancorado em talude de corte. Então, a descrição do enunciado corresponde ao terminal abatido ou enterrado. O que fala lá? Conjunto composto por 4 módulos de defensa, variando na altura desde a posição de projeto até a extremidade totalmente enterrada, que pode ser firmemente fixada ao solo, que deve ser, né? Firmemente fixado ao solo através de peça apropriada. É vedado o seu uso em locais com velocidade de projeto maior do que 60 km por hora. Então eu já trouxe também uma peculiaridade aí com cara de questão. Então tá aí, letra D, o nosso gabarito sugerido, com base na norma técnica, uma norma bem específica. Questão 40 também, pessoal, veio a nota de rodapé, né? Que é o que é previsível em várias provas. Então, os suportes de sinais e semáforos, postes de iluminação luminares, devem primeiramente ser adequados estruturalmente para suportar o fim a que se destinam, né, que foram designados, resistindo às ações, às cargas de incidência. Onde for possível, os suportes devem ser implantados atrás de dispositivos de contenção existentes ou em áreas inacessíveis ao fluxo veicular. Onde isso não for possível, dispositivos colapsíveis ensaiados por impacto podem ser utilizados. A parte remanescente de um suporte colapsível com base de rompimento, após o impacto, deve ter uma dimensão máxima de x centímetros da base, como mostra a figura a seguir. O valor de x é. Então está aqui, ó, parte inferior do suporte colapsível, né? Então ele depois de colapsado, e aí tem que sobrar no máximo essa altura x aqui, ó, em relação ao terreno, ok? E aí o que diz a norma, ó. Também uma norma específica. De acordo com a norma 15486/2016, Segurança no Tráfego, dispositivos de contenção viária, diretriz de projeto e ensaios de impacto, a parte remanescente de um suporte colapsível com base de rompimento, após impacto, deve ter uma dimensão vertical máxima de 10 centímetros da base, ok? Então, 10 centímetros da base. Então, a gente sugere, então, letra E, né? Gabarito aqui, letra E, 10 centímetros. Uma informação bem peculiar, né, pessoal? Questão 41. Aí já é uma questão, né, que a gente também cansa de fazer na nossa aula de abastecimento, né, na parte de obras hídricas. Considere que no ano de 1992 foram aduzidos para o município brasileiro, deixa eu botar aqui, ó, 200.750.000 metros cúbicos de água provenientes de mananciais distintos. No dia 15 de janeiro do mesmo ano foi registrado o maior consumo diário para o município,
com um total de 660 mil metros cúbicos de água. Sabendo que a população municipal abastecida pelo sistema era de 1 milhão de habitantes, o consumo médio per capita no ano e a relação entre o consumo diário máximo e o consumo diário médio no ano são respectivamente de... Olha aí a questão. Então, pessoal, o que acontece? Então, essa questão a gente faz, tem várias questões que a gente trabalha lá com vocês, né? Então, nós temos o quê? Primeiramente, nós temos que o consumo anual, né? Então, para a gente achar o consumo diário per capita, né? Per capita. Então, vai ser o que aqui, né, pessoal? Vai ser esse consumo anual dos 750 mil dividido, né, por 365 dias do ano, né, para ter aqui o valor diário. Aí vamos ver lá, né, como é que para a gente chegar, né, nessas continhas. Então, 200 milhões dividido por 365 vai dar 555 mil metros cúbicos por dia, consumo por dia. Qual é o consumo per capita por dia? 550 mil dividido pela população de 1 milhão vai dar 0,55 metros cúbicos por dia, 555 litros por dia. E aí, qual é a relação, né? O que ele pediu aqui, ó? Relação entre o consumo diário máximo e o consumo diário médio. Então, ele já disse que o máximo é de 660 mil. Então, basta dividir um pelo outro, né? 660 dividido por 550, 1,2, está aí o gabarito sugerido, letra A. Consumo per capita por dia, 550 litros por habitante por dia, né? Alto consumo essa população. E a relação, né, diária é 1,2. Beleza? Outra questão. Então, essa questão aqui, pessoal, bem simples, tá? 41, bem simples. 42. Para quem fez nosso curso, viu nossas questões, não podia perder de forma alguma essa questão. Questão 42. A elaboração de um projeto de abastecimento de água exige o conhecimento de vazões de dimensionamento das diversas partes constitutivas do sistema. O coeficiente que é utilizado quando se pretende dimensionar os condutos de distribuição propriamente ditos, que partem dos reservatórios, pois permite conhecer as condições de maior solicitação das tubulações, é o coeficiente, letra A. Então, essa questão, o que acontece? Essa questão a gente explora bastante também esses conceitos na nossa aula de abastecimento. O que a gente mostrou na nossa aula sobre esse assunto? A gente mostra, né, essa figura resume tudo. O que ela resume do nosso autor de referência, Azevedo Neto, né? Também tem isso, nosso autor de referência muito adotado pelas bancas, esse autor. Então nós temos aqui, ó, desde lá do manancial, né, a captação de água vem para a estação elevatória. A estação elevatória leva, né, pela adução aqui até aqui a estação de tratamento, leva para o reservatório. Do reservatório leva para a distribuição. Ele quer saber o que adota aqui, né, a partir do reservatório. E olha só o que diz, ó, que aqui, ó, até chegar no reservatório, veja aqui, ó, usa somente o coeficiente K1. Quem é o coeficiente K1? O coeficiente K1 ele considera somente um coeficiente do dia de maior consumo no ano, ok? Que é o coeficiente K1. E a partir do reservatório, você passa a ter quem? K1 e K2. A gente fala bastante isso na nossa aula. Quem é o K2, pessoal? É o coeficiente que considera a hora de maior consumo. Então, não só o dia de maior consumo, como a hora de maior consumo durante o dia para a distribuição a partir do reservatório. Então, para quem, né, sabia lá a nossa aula, acertaria a nossa questão, né? Vamos lá de novo, nossa questão, letra A. É o coeficiente do dia de maior consumo, ou seja, a razão entre a vazão média do ano pelo maior consumo do ano. Não, né? Não é o dia de maior consumo. Isso aqui é antes do reservatório, letra A. Letra B, da hora de maior consumo, ou seja, a relação entre a máxima e a vazão horária é a vazão média do dia de maior consumo. Ok, certinho, hora de maior consumo. Variações acidentais, ou seja, razão entre a média das 3 maiores vazões diárias do ano pela vazão média. Não tem esse critério, não. Das perdas e fugas nas tubulações, ou seja, médios valores, então, também não tem esse critério para esse caso. Influência da pressão na rede, ou seja, média também não. Então, pessoal, é letra B, a hora de maior consumo. Essa questão tem uma certa polêmica, ao meu ver, porque eu acho que ela tinha que dizer os dois. Não só o coeficiente de hora de maior consumo, mas também o coeficiente do dia de maior consumo.
Então, essa questão, a meu ver, poderia ser contestada, né, por não ter levado em conta os dois coeficientes, que é o que tem que levar em conta a partir do reservatório. Ok? Questão 43 é uma questão aí que poderia ter a ver mais com mecânica dos solos também. Então, para responder as questões 43 e 44, considere o lençol freático esquematizado a seguir com espessura média de 4,5 metros, constituído de areia, com dois poços situados a uma distância de 20 metros um do outro e ao longo da mesma linha de corrente. Então está aqui, né, o desenho, né, o fluxo, né, está aqui nesse sentido assim, né, o fluxo está aqui. Então está aqui, né, a distância aqui de 20 metros. E aí fala o quê? Permeabilidade da areia, 40 metros por dia. É a condutividade hidráulica da areia, né, 40 metros por dia. Desnível da superfície do lençol, 1,2 metros. Então está mostrando que aqui, né, vai estar 1,2 metros acima daqui, o lençol freático. Ok? E aí vem a questão. A vazão de escoamento do lençol por metro linear de largura do lençol é. Então, eu falei para vocês mecânica dos solos, mas não, vou corrigir. Esse tipo de questão a gente acaba explorando, né, e falando mais sobre ela na aula de drenagem. Principalmente em obras rodoviárias. Porque na aula de drenagem, a gente explora bem essa questão do fluxo de água em meios porosos. Né? Esse fluxo de água em meios porosos, quem comanda ela é a lei de Darcy. Quem é a lei de Darcy, pessoal? Que a gente fala lá na sala. A equação de Darcy, ela mostra que a vazão é igual ao coeficiente de condutividade hidráulica vezes a seção transversal da área de seção transversal do material vezes o gradiente hidráulico, que é, nesse caso, ele é a própria declividade. Então, para a nossa questão, ele quer saber o quê? Ó? Por metro linear de largura, ou seja, então a gente vai fazer o quê? É o coeficiente, né, de condutividade hidráulica 40, que foi dado na questão, 40, né, metros por dia, vezes a área da seção transversal, que é a altura de 4,5, vezes a largura de 1 metro, ele quer saber por metro linear, né, vezes a declividade. Qual é a declividade? É o desnível dividido pelo comprimento horizontal, 1,2 dividido por 20. Isso aqui vai dar 10,8 metros cúbicos por dia por metro de largura. Então, letra D é o nosso gabarito sugerido, né? 10,8 metros cúbicos por dia, né? Por que por dia? Porque a gente usou, né, o coeficiente de 40 metros por dia. Então, também tem que prestar atenção nas unidades. 44 é um desdobramento da 43. O comprimento mínimo que se deveria dar a uma galeria de infiltração a ser instalada na seção transversal às linhas de corrente para se poder captar a vazão de 5 litros por segundo, supondo o aproveitamento total da água e escoamento em metros. Então, é o que, pessoal? É pegar, então seria cavar aqui, né, transversalmente, né, transversalmente nessa figura, fazer uma vala de filtração para tentar obter aquela vazão de 5 litros por segundo. Então, como é que a gente vai ter? A gente tem, né, então, que é 10,8 metros cúbicos por dia por metro de largura. Ele quer saber qual é a largura para ter aquela vazão. Então, primeiro a gente tem que transformar para segundos essa vazão, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, primeiro a gente transforma a vazão de 10,8 metros cúbicos por dia, por metro, por segundo, dá 0,125 litros por segundo por metro. Como é que a gente fez isso? A gente dividiu, né? 10,8 dividiu por 86.400 segundos, né? É a quantidade de segundos por dia. E a gente dividiu 10,8? Não, pessoal, a gente dividiu 10.800 litros, né? 10,8 metros, então 10.800 litros dividido por 86.400. Isso aí tem que saber já de cabeça, né? Que um dia nós temos 86.400 segundos. Então, isso agiliza, né, na hora da prova. Então, para obter 5 litros por segundo, temos o quê? 5 litros, né, dividido por 0,125 vai dar 40 metros. Então, nosso gabarito sugerido, letra E, 40 metros. Então, tem uma escalação de 40 metros para ter 5 litros por segundo de vazão, né, como resultado. Questão 45.
Nos projetos de redistribuição de água para abastecimento público, o processo referente à medição, estimação e monitoramento de parâmetros operacionais hidráulicos em pontos de controle do sistema de abastecimento de água e ou de esgotamento sanitário, como vazão, pressão e nível, com instalação de medição permanente ou não, objetivando controlar as perdas totais, monitorar o controle operacional, avaliar as demandas e o desempenho de saneamento, denomina-se. Aí está aqui os itens, né? Macromedição, micromedição, medição de pressão de operação, modo reativo e modo de registro. Aí, pessoal, na nossa aula, o que a gente trouxe na nossa aula de saneamento? As principais ações no combate às perdas físicas, né, do sistema são setorização da rede, que permite o confronto entre a macromedição do setor e a micromedição, que é o quê? Dos hidrômetros. Então, pessoal, já tem a diferenciação entre macromedição, que é uma medição do setor de distribuição, de uma área, né, setorizada que foi escolhida para monitorar as perdas, da micromedição. Micromedição é o quê? É por unidade de consumo, feita principalmente pelo controle da medição nos hidrômetros. Então, basicamente, era essa divisão que precisava saber, ok? Então, tem aí os outros itens da nossa aula, né? Fica aí para vocês. Então, tá aqui. Gabarito sugerido, letra A, macromedição, né? Você mede um setor, ok? Outra questão. Nas redes de distribuição de água para abastecimento público, a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de... Aí está aqui todos os itens, ó. 200 kPa, podendo chegar a 300 regiões de topografia, e assim vai. Questão, não tem jeito, memorização da norma, ok? Mas na nossa aula a gente explorou bem essa informação, e aí essa informação ela tem também questões que a gente apresentou para vocês, então vocês também, quem estudou a aula estava treinado já com esses valores, né? Botou também no seu resuminho e tudo, não errou. O que fala a nossa aula? A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 400 kPa, podendo chegar a 500 em regiões com topografia acidentada. Então, letra B é o gabarito sugerido para essa questão. Conhecimento da norma, pessoal, simplesmente. Outra questão também da norma. Nas estações de tratamento de água, os decantadores são unidades destinadas à remoção de partículas presentes na água pela ação da gravidade. A ETA de um município brasileiro com capacidade de 120 mil metros cúbicos por dia e funcionamento de 20 horas por dia deve contar pelo menos com... Então, pessoal, é conhecimento da norma também que a gente apresentou lá na nossa aula. O que fala lá na nossa aula? Na aula de tratamento de água. O número de decantadores da ETA depende dos fatores operacionais e econômicos, observando-se o seguinte. Estações com capacidade inferior a 1.000 metros cúbicos por dia, em operação contínua, ou estações com capacidade de até 10.000 metros cúbicos por dia, com período de funcionamento inferior a 18 horas por dia, podem dispor apenas de uma unidade de decantação, desde que não mecanizada. E letra B. Estações com capacidade superior a 10.000 metros cúbicos por dia, ou com período de funcionamento superior a 18 horas por dia, ou ainda, em que os decantadores são mecanizados, devem contar pelo menos com 2 unidades iguais. Então, com isso, a gente verifica, né? No nosso caso, é 120 mil metros cúbicos, então está aqui, né? E 20 horas por dia, então também preenche aqui, ok? Então, verifique-se a necessidade de 2 unidades iguais a 60 mil metros cúbicos por dia, cada, no mínimo, né? Pelo menos, no mínimo, 2 unidades de 60 mil. Ok? É o nosso gabarito sugerido. 48, outra questão também que a gente explora muito nas nossas aulas, né? Considere o sistema de abastecimento planejado para o novo município brasileiro conforme esquematizado a seguir. Então tá lá, captação, ETA, né? Trecho 2, reservatório e rede. Dados, população futura, já fala aqui, né? 105.600, consumo médio per capita anual, 180 litros por dia. Coeficiente de variação diária 1,25, horária 1,5. Funcionamento da ETA 24 horas. O valor máximo de vazão de dimensionamento em litros por segundo do trecho 3, ó, isso aqui é importante, ó, após o reservatório, é o quê? Então, por que é importante? Porque após o reservatório leva-se em consideração K1 e K2. A gente fala isso muito na sala. Antes do reservatório, somente K1, ok? Então, ficou simples, pessoal. Basta fazer lá, ó.
A vazão igual à população projetada, vezes o consumo per capita, né? Vezes o K1 vezes K2. Como ele quer por segundo, né? É dividido por 86.400 segundos. Então vai ter lá, ó, 412,5 litros por segundo. Tá aí o gabarito sugerido, letra E, 412,5 litros por segundo. Ok? Sem segredo. 49. Segundo a legislação federal pertinente, no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a um determinado percentual do valor orçado pela administração. Um serviço de engenharia orçado pela administração em R$ 578 mil, para ser considerado exequível, deverá ter proposta apresentada à licitação com o valor mínimo estipulado em. Então, é o conhecimento, né, da nova lei de licitações. Essa nova lei de licitações, pessoal, está sendo bastante explorada pelas bancas. Tem que dominar. Qual é essa lei? É a Lei 14.133 de 2021. Nos cursos aí nos novos cursos do Hotmart, eu gravei um vídeo, 3 vídeos, né, bem detalhados sobre a Lei 14.133, né, com foco em obras públicas. Então, vale a pena estudar e assistir os vídeos, pessoal. São, se não me engano, várias horas de vídeos, porque é uma lei bastante extensa e as bancas estão explorando essa lei, ok? Então, qual é o percentual de avaliação de execuibilidade, pessoal? É de 75%, ok? Então tá lá, ó. Serão desclassificadas as propostas que, no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem menores de 75% do valor orçado pela administração. Então, 75% de 578 mil dá R$ 433.500. Letra E é o nosso gabarito sugerido para a questão 49. Questão 50. Considere a tabela a seguir sobre composição de custos unitários para execução de 1 metro quadrado de laje concreto com espessura de 5 centímetros. Então, está aqui a composição. Esse é um assunto que a gente explora muito também nas nossas aulas de análise orçamentária. Então, está aqui os insumos, né? Ou as unidades aqui de medição dos insumos, as quantidades de produtividade e consumo, né? E os custos unitários. Na elaboração do orçamento para cobrir uma área de 550 metros quadrados de um edifício com laje concreto de espessura 5 centímetros, considerando o recolhimento 120% e 100% de encargos sociais, né, na mão de obra, e aplicação de BDI de 25%, o preço dessa composição em reais a que se chega é de. Então, o que nós temos aqui? Muito simples, né? 550 metros vezes, né, aqui o preço unitário, ok? Quem é o preço unitário? O preço unitário vai ser o custo unitário, né? PU, né? PU é igual ao custo unitário vezes o BDI. É 1 mais o BDI de 20%, né? Ou seja, vezes 1,25. E quem é o custo unitário, né? Custo unitário vai ser igual ao quê? Mão de obra vezes os encargos sociais, ou seja, vai ser 1 mais ES, né? Mais material, mais equipamentos da composição. Quem é aqui a mão de obra, pessoal? 0,5 vezes 20, né? Mais 0,8 vezes 10 vezes os encargos sociais. Aí depois o material, 0,04 vezes 85, mais 10 vezes 0,5, mais 0,05 vezes 72. Então tá aqui a resolução, né, pessoal? Então tá aqui a mão de obra, 0,5 vezes 20 vezes 1 mais encargos sociais, vezes encargos sociais vai dar 39,60. Materiais, basta somar as multiplicações, vai dar 12. Então o preço vai ser 39,60 mais 12 vezes 550 vezes 1 mais 25% vai dar 35.475. Gabarito sugerido, letra B. Ok? Não tem segredo, está exatamente conforme a gente ensina para vocês. Em muitas questões, a gente resolve várias, né? De análise orçamentária desse estilo. Questão 51. Também, pessoal, olha só. Detalhezinho da lei 14.133. Então, vocês têm que dominar essa lei, pessoal. Essa lei também é importante, normalmente vem também direito administrativo para vocês, né? Então, tem que unir o útil ao agradável. Questões discursivas, né? Por vezes,
A Vunesp e a FCC é mais difícil, mas podem cobrar também. Outras bancas cobram bastante sobre essa lei na questão discursiva também. Então, segundo a legislação federal pertinente, o prazo mínimo para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e obras e serviços comuns de engenharia, é de. Quem são os serviços comuns de engenharia? São aqueles serviços padronizáveis em que a gente pode fazer a licitação por pregão. Ok? Então, essa é uma peculiaridade dos serviços comuns de engenharia. Então, o que fala a nossa Lei 14.133? No caso de serviços e obras, 10 dias úteis, quando adotados critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. Então, gabarito sugerido, letra A, 10 dias úteis. Então, lembre-se da peculiaridade dessa questão, tinha que prestar atenção, serviços comuns de engenharia, não serviços complexos, né, que é a maior parte dos nossos, das obras, principalmente. Questão 52. Considerando as responsabilidades e obrigações legais em obras de engenharia, caso a obra conste de partes distintas, ou seja, de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada. O que se mediu presume-se verificado se, em X dias, a contar da data da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização. Então, o valor de X é. Então, aqui, vejam, aqui não falou de legislação federal, não. Falou para casos gerais. Em casos gerais, aplica-se em obras qual lei, principalmente qual legislação? O Código Civil, pessoal. O Código Civil tem trechos lá sobre obras. Que fala o Código Civil? No artigo 614, se a obra constar de partes distintas ou for de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito que também se verifique por medida, ou segundo as partes que se dividir, podendo exigir o pagamento da proporção da obra executada. Parágrafo 1º. Tudo o que se pagou presume-se verificado. Parágrafo 2º. O que se mediu presume-se verificado se em 30 dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios e defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização. Portanto, o gabarito sugerido, letra C, 30 dias. Ok? Questão 53. Os trabalhos periciais de engenharia devem ser orientados e obedecer às diretrizes preconizadas pelas normas brasileiras, aplicáveis à natureza e espécie do objeto da perícia. A peça na qual o perito profissional habilitado relata o que observou e dá suas conclusões ou avalia fundamentadamente o valor de coisas ou direitos, denomina-se, aí está aqui os vários itens. Essa questão estava também na nossa aula. Qual aula? Aula de perícias, né? Vistorias e perícias. Então, na nossa aula de vistoria e perícias, tinha lá, com base na norma, né, de referência 13.752, laudo, peça na qual o perito, profissional habilitado, relata o que observou e dá suas conclusões ou avalia fundamentadamente o valor de coisas ou direitos. Então, letra A é o nosso gabarito sugerido, laudo é o documento, né, que corresponde ao enunciado. Então, eu estava lá na nossa aula também. A nossa aula a gente traz várias, inúmeras questões que exploram, né, a norma de referência que tem que dominar também para concurso. Questão 54. Durante o processo de avaliação de um imóvel urbano, cujo valor do terreno é R$ 522 mil, verificou-se que o custo de reedição das benfeitorias era de R$ 275.500. Considerando o fator de comercialização de 1,10, o valor do imóvel é. Então também, pessoal, a gente tinha lá na nossa aula, né, sobre inclusive essa formulinha aí, né, a gente tinha lá, né, a fórmula de que seria assim, né, o valor, né, o valor final, o valor de venda, né, o valor de venda seria igual ao que? O valor do terreno mais o valor da benfeitoria, né, vezes o fator de comercialização. Então a gente vai ter aqui, né, 522 mais 275,5, né, desculpe a letra de médico, vezes 1,1, né? Esse vai ser o valor do imóvel. Então, o que a gente trazia lá na nossa aula? A gente trazia isso, né?
Custo, primeiras definições. Quem é o custo de redição? É o custo de reprodução descontada a depreciação do bem, tendo em vista o estado em que se encontra. Então, a questão já trouxe o resultado da redição, então já considerou também a depreciação do bem. Fator de comercialização, razão entre o valor de mercado de um bem e o seu custo total, que pode ser maior ou igual a 1. E aí temos no método evolutivo falando o quê? Que o valor do imóvel é igual ao valor do terreno mais o valor da benfeitoria, vezes o fator de comercialização. Então, nesse caso, vai dar 877.250. Então, o gabarito sugerido, letra E, né, que representa a fórmula aí do valor do imóvel. Ok? Também estava lá na nossa aula. Questão 55. Nas edificações com altura igual ou superior a X metros, a partir do nível do térreo, devem ser instalados dispositivos destinados à ancoragem de equipamentos e de cabos de segurança para o uso de sistema de proteção individual contra quedas, a ser utilizado no serviço de limpeza, manutenção e restauração de fachadas. Qual é esse valor de X mínimo para ter que usar dispositivos de segurança? Então, isso aqui já são as normas regulamentadoras de segurança, pessoal. Então, o que fala a NR18? Nas edificações com altura igual ou superior a 12 metros, a partir do nível do terreno, devem ser instalados dispositivos destinados à ancoragem, etc, etc. Então, o gabarito sugerido, letra C, né? Então, é NR18. Pessoal, NR18 é a norma mais cobrada, né, das normas regulamentadoras. Também são cobradas outras, mas a NR18 é que fala do canteiro de obras, né? Tem mais a ver aí, mais cobrada na nossa área. 56. Sobre as condições de segurança do trabalho na indústria de construção, as áreas de vivência devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, devendo a instalação sanitária ser constituída de lavatório, bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo e mictório na proporção de um conjunto para cada grupo de... E aí, pessoal, a gente trazia lá na nossa aula, né, na aula de canteiro NR18. Qual é esse grupo? 20 trabalhadores. Aí tem ou fração, bem como de chuveiro na proporção de uma unidade para cada 10 trabalhadores ou fração. Então, o gabarito sugerido, letra B, 20 trabalhadores ou fração, estava lá na nossa aula de canteiro NR18. 57. O exercício de trabalho em condições de insalubridade de grau médio assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região equivalente a... Então, essa informação vem aonde, pessoal? Na NR15. O que fala NR15? Que o exercício de trabalho em condições de salubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região equivalente a 40% insalubridade grau máximo, 20% grau médio e 10% insalubridade grau mínimo. Então, letra C, 20% é o nosso gabarito sugerido. 58. Obras com até X dias de duração estão dispensadas da constituição da CIPA, devendo a comunicação prévia da obra ser enviada aos sindicatos dos trabalhadores da categoria preponderante do local, no prazo máximo de Y dias, a partir do seu registro eletrônico no Sistema de Comunicação Prévia de Obras SCPO. Os valores para XY são corretas respectivamente de... Então, essa informação também está na NR5, pessoal. Esses prazos, então, são de 180 dias e 10 dias, respectivamente. Então, gabarito letra A, sugerido 180 e 10, ok? Mais uma informação para vocês terem aí para as próximas provas. O AutoCAD permite que diversos elementos de um desenho, linhas, arcos, etc., sejam agrupados formando um bloco. Para alterar o desenho de um bloco, torna-se necessário que os seus elementos sejam desmembrados, voltando à situação original de elementos isolados. Esse desmembramento é feito por meio do comando, então a gente fala lá na nossa aula, né? Esse comando é o comando explode. Olha que o comando explode, ele transforma um bloco nos seus elementos originais, né? Então, o que a gente fala na nossa aula? O explode, ele desagrupa as entidades como blocos, polilinhas, hatches, dimensionamento, malhas e sólidos. Não se deve explodir cotas, né? Pode existir no desenho blocos aninhados, isto é, blocos criados com outros blocos. Para explodir, será necessário explodir-os várias vezes, inicialmente o bloco principal, depois os demais blocos. Então está aqui, né, letra E, nosso gabarito sugerido. E a 60ª e última questão sobre Excel.
Considere a seguinte planilha de Excel sobre os custos com material de insumos para serviço de pintura de parede de uma reforma a seguir. Então tá aqui, né? Células A, B e C, colunas A, B e C, linhas 1, 2, 3. Então tá lá, custo A, custo B, custo C e os valores. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula a seguir. Mínimo entre A2 e C3, então mínimo entre A2 e C3, está aqui, né? Mínimo entre A2 e C3, que é o mínimo que a gente vai ter aqui. Então a gente já bota aqui, 120, né? Vezes, né? O asterisco é vezes. Continuum, pessoal. Continuum é quantos números tem entre A3 e C3. Então aqui entre A3 e C3. Temos quantos números? 1, 2, 3. Preenchimento de 3 números. Então temos 120 vezes 3. Mais máximo entre A2 e B3. Então aqui A2, né? Entre A2 e B3, está aqui embaixo. Então vai ser esse quadradinho aqui. O máximo é de qual? 350, né? O número máximo. Então 350 vezes contabilidade entre A2 e B2. Então A2 e B2, pega esses dois aqui, ó, são quantos? 2 números. 2 números preenchidos. Então vão ter o quê? 120 dá 360 mais 700, que é igual a 1060, né, pessoal? Então, letra C, né? Letra D, 1000. Calma aí que eu... Ah, não, aqui eu confundi, né? Eu confundi aqui. Mínimo entre A2 e C3. A2... Ah, não, pessoal, o mínimo aqui, ó, vocês devem ter visto isso, né? É o 100. Aqui é 100, ó. Ó, que não tem que prestar atenção. Então é 300 mais 700, que dá 1000. Então tá aí o 1000. Olha só como a atenção é importante na hora da prova, né? Então tá aí, letra D, 1000. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Principalmente para quem for fazer agora a prova da Polícia Civil de Roraima, né? Da VUNESP. É uma banca, então vocês viram a abordagem da banca nessa prova. Então fica servindo até como um aulão de revisão aí para vocês. E para todos vocês, concurseiros, né, que assistiram até o final, parabéns pela persistência, é uma característica essencial para quem quer passar em concurso, né, é ter a resiliência. E a VUNESP é uma banca muito parecida também com a FCC, então fica a dica, né? A gente explora nos nossos cursos bastante essas bancas, tanto a FCC como a VUNESP, né? A gente resolve aí a maior parte das questões anteriores. A banca VUNESP e a FCC ela tem as suas peculiaridades, tem uns slides aí no Prof. Marcos Campitelli que a gente apresenta isso lá atrás. Os slides em azul, pessoal, né? Só para avisar, os slides em azul, para vocês já filtrarem mais rápido, são os que trazem questões comentadas, ok? São questões filtradas aí que a gente apresenta para vocês, que demonstram muitas vezes peculiaridades da banca. Fica aí embaixo, pessoal, desse vídeo, o link para os cursos. São cursos novos, gravados aí a partir de maio de 2022, bastante focados, bastante completos, né? Os cursos têm os slides, eu disponibilizo os slides dos vídeos para vocês acompanhar os vídeos, fazerem anotações, né? Dentro dos cursos. E esses slides servem de revisão final, aí, faltando 2 semanas para a prova e tudo. Os vídeos eles estão sendo gravados em ordem de importância dos assuntos. Então, os que já tem vídeo é porque são os assuntos mais cobrados, ok? Então, você já tem esse filtro dentro dos cursos aí da plataforma Hotmart, ok? E um esclarecimento quanto à questão aí dos cursos no Estratégia aí. O Estratégia, né? Eu dei aula durante 12 anos, foram momentos assim muito felizes, tivemos muitas aprovações, né? Nós temos aí praticamente os primeiros lugares aí de quase todos os concursos de engenharia, a maior parte dos aprovados foram nossos alunos. Então, essa experiência de 12 anos. Até chegar um momento que, por questões particulares, tive que sair, né? Praticamente sair de Estratégia e passei a lançar cursos aí do Hotmart para vocês, ok? Então, eu ainda estou conduzindo lá os cursos que ainda estavam vigentes, né? Não poderia nunca largar o pessoal na mão. E estou agora focando nesses cursos aí do link do Hotmart. Então fica o esclarecimento, né? Muita gente tem me perguntado sobre isso. E aí já estou esclarecendo de uma forma mais geral. Ok? Então obrigado, pessoal. Boa prova e bom preparo aí nas futuras provas, que afinal isso é uma
maratona aí, né, de que vale a experiência e tudo mais. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.